A nossa caminhada espiritual, ela é muito ruim. A gente não tem uma fé pronta, né? Assim como os discípulos não tinham uma fé sólida nele, a gente vai de acordo com o que o vento toca, nós vamos caminhando. E então, porque eu não acredito que de verdade Ele me criou e Ele me ama, eu não construo uma relação de amor. Porque é bacana quando você encontra alguém que você ama, e que você está casado, e que você encontrou um amor na vida, e você pode construir essa relação de amor. Então nós vamos construir com Deus também, essa relação é uma relação construída. Porque Jesus veio para nos libertar do mal. Ele veio para nos revelar que temos um Pai e que Ele nos ama. Então quando Deus escolheu, Jesus escolhe essa via que Ele passa pela morte, lá na Páscoa, e que Ele passa por tudo para nos salvar. Ele passa na cruz. E pela morte e ressurreição dEle, Ele nos dá vida. Para que, por causa daquele que morreu por nós, a gente possa passar a viver por causa dEle. Que distância tem isso? Que distância tem isso? E como que eu fico pensando, todas as vezes que vocês vão à missa, e se vocês vão à missa todo dia, o padre todos os dias começa a missa nos convidando à conversão. De tanto que o nosso processo é lento. Quantas imagens carregamos do nosso Deus? Nós achamos que o nosso Deus é o Deus da troca. Nós achamos que o nosso Deus é o gênio da lâmpada. Eu tenho um aperto, eu vou aqui, esfrego a lâmpada, falo, só me dá isso. Ele me deu, eu vou embora, e aí ele não participa da minha vida. É só aquilo que eu queria dele. Quanta consciência, até poder ter de Deus uma relação profunda de amor. Um camponês muito pobre na cidade de Ars, lá na França, o santo cura, que é o cura d'Ares, ficava olhando aquele homem que todo dia chegava lá, ficava parado diante do sacrário, parado, olhando para o sacrário. E ele via aquele homem paradinho olhando para o sacrário. O que você faz aqui? Que você vem aqui todo dia? O que você fala com ele? Nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. Eu não preciso dizer para ele que eu o amo. Ele sabe. E o camponês também não esperava que Deus fizesse nada extraordinário. Ele sabia que ele estava ali vivo e que o amava. Por que essa relação podia ser em silêncio? Porque o amor verdadeiro não precisa de palavras. Era só olhar. Ele olhava para ele, e o Senhor, um olhava para o outro. E se abasteciam de amor. Um sabia do outro. Como que nós estamos longe de fazer uma profundidade dessa? De chegar aqui nessa igreja ou outra que vocês frequentarem, e ir lá no Santíssimo, visitar o dono da casa, receber a Eucaristia e estar com Ele. Nós recebemos a Eucaristia e nos dispersamos. E ele fala para uma mística, Gabriele, quando a gente recebe uma visita importante em casa, a gente não vai para a janela ver quem está passando na rua, não. Quer dizer, você me recebeu na Eucaristia, fica comigo, você não tem que dispersar por nada, nem quem está na igreja, não, é você e eu. O que está te dispersando? É porque não cremos. Então a nossa incapacidade de crer em Jesus vivo na Eucaristia, em Jesus vivo no sacrário, o fato de não vê-lo, não tocar, nos faz ser assim, eu falo que tão lentos no nosso processo de conversão. A gente caminha anos e anos da nossa vida se contentando com uma missa por mês, às vezes uma missa por semana, confessando na época do Natal ou da Páscoa. A gente se contenta e não se arrisca, não se atreve a ter uma vida de profundidade. A gente sabe o que a palavra de Deus diz e a gente não toma atitude em viver. Então, de verdade, a gente não assume o que o Evangelho diz. Hoje, essa semana, o Evangelho diz, não julgueis ontem, e não sereis julgados. A gente reúne e fala mal daquele do primeiro que passar, fala, viu fulano, olha que roubo horrível. Será que ela está sabendo que ela está brega assim? É impressionante. Mas a palavra de Deus não diz isso. E a gente não se comporta como cristão. Eu fico pensando, que hora que nós vamos comportar? O que nós estamos esperando? Acho que a gente carrega uma ilusão.
Como é que a gente tem dificuldade de verdade, de assumir a nossa vida verdadeira e de saber a que fomos chamados e que vida é essa que nós temos que viver com seriedade? Se nós temos que assumir de verdade, com toda seriedade, que somos filhos de Deus. E que Jesus diz em Mateus 6, 24 a 34, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o resto que você se preocupa será dado em acréscimo. Será que de verdade, de manhã, quando a gente levanta, a gente preocupa para que nós fomos criados? Para amar e servir a um Deus. Quem se falou, acordo correndo atrasado, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tem menino para levar para a escola, Mas a primeira pessoa por quem nós estamos de pé, o dia que entendermos, que só conseguimos levantar porque é graça, e Ele é que deu essa graça. Por que nós acordamos? Porque Ele permitiu. Podia ter morrido de madrugada, não morremos. Ele permitiu mais um dia, mais um, para viver no amor. E a gente continua disperso de Deus. Disperso. A gente conhece a palavra, mas não vive a palavra. A gente é capaz de estar na missa, o padre comentar, e você fala, nó, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. Porque eu já estou vivendo isso direitinho. Compreendem?